Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Sei que temos estado bastante atrasados, porque não conseguimos editar todos os podcasts que nós queremos, e isso tem sido um problema. Mas vamos tentar otimizar e tentar não de todo atrasar isto mais do que aquilo que devia. Antes de mais, queria-vos dizer que, para quem está a ver no YouTube, está literalmente a ver-me. Para quem está no Spotify, nós ainda não somos o Joe Rogan e, portanto, isso ainda não é possível. E hoje eu queria-vos falar só de alguns temas que pessoalmente me entusiasmaram, mas que em breve eu e o Hugo temos muitos mais conteúdos a sair. Ele, neste momento, está a trabalhar e eu também, e então tem sido muito difícil gerir as duas coisas, mas queria-vos dar algumas opiniões relativamente, por exemplo, à Revolut. A Revolut, por causa do Brexit, a sua plataforma tem uma plataforma que inclui a parte de investimento, a Revolut Trading. Neste momento, para quem está do lado europeu, eles não podem garantir, nem são um regulador que está certificado pela União Europeia. Ou seja, estão nos UK e nós, como investidores da União Europeia, não temos os mecanismos deles de segurança de assets, nem a União Europeia nos garante a nossa segurança dos nossos assets nesta entidade. Isto pode ser problemático, porquê? Porque se vocês têm agora investimentos lá, e dependendo do quanto é que vocês tenham, ou se for muito significativo, a Revolut não permite que vocês, por exemplo, se tiverem uma conta na DeGiro, que transfiram os assets que têm na Revolut Trading para a DeGiro. Eles disseram que iam fazer isso, mas ainda não fazem. E se vocês querem começar a investir, por favor, não façam por essa plataforma, porque vocês não estão garantidos de nenhuma forma pela União Europeia. Se vocês já tiverem, lembrem-se que se quiserem vender para depois moverem o vosso dinheiro e colocarem na DeGiro, ao venderem vão acabar por ter que declarar essa venda e pagar impostos em Portugal, seja os 28%. Vão ter que os declarar. E, portanto, têm a opção de deixar estar, com os riscos que isso pode ter, ou têm a opção de vender e vão ter que declarar os ganhos. Se tiverem perdas, isto pode ser problemático e, portanto, é uma plataforma que já não recomendávamos como investimento e agora, definitivamente, pelo menos enquanto eles não... Sabe-se lá, eles têm uma política muito estranha em termos de licenças bancárias da Lituânia, depois vão passar para a Irlanda e as contas estão-se a mexer, depois a Revolut é complicada já de si. Ela quer eliminar as manhas que os bancos têm e depois dão-nos estas oportunidades de crescimento esquisitas. Outro tema que eu gostava muito de vos falar as diferenças entre ETFs Accumulating e Distributing, que nós já falamos várias vezes. Isto é muito simples. ETFs que tenham Accumulating, em que vocês têm que ir ver no prospecto ou então na Morningstar, em que diz lá na área dos dividendos se eles são Distributing ou Accumulating. Se forem Accumulating, estes ETFs, em vez de distribuírem os dividendos que as empresas que ele contém dão a cada 3 meses, eles pegam nesses dividendos e antes de chegar a vocês, eles compram mais ações das empresas. Isto tudo passa-se no background, ou seja, vocês acabam por não se aperceber, só veem o valor a crescer e acabam por nunca ter os dividendos na vossa conta. No caso de Distributing, eles distribuem os dividendos para os investidores e depois vocês vão ter que declarar esses dividendos quando fizerem o vosso IRS e ser taxados a 28%. Isto depende muito do estilo de cada um. Eu, pessoalmente, tenho um ETF que distribui dividendos e com esses dividendos eu uso para comprar ou ações ou então
comprar mais ETFs, claro que tem que declarar esses 28%. Os outros que eu tenho são accumulating e não sofrem disso. E não tenho que pagar, só quando depois, no futuro, vender os ETFs, aquele ganho que eu terei nessa altura, eu vou ter que declarar 28% sobre esse ganho. Caso se mantenha a estrutura do IRS na altura. Os 28%, isso nem sempre foi assim, agora é assim. Portanto, vocês, quando tiverem a fazer o vosso portfólio, têm que pensar nisto. Se vocês estão a fazer um portfólio à base de ações em que querem que seja pelos dividendos, então vocês vão ter que se perceber que em Portugal, por cada dividendo que vocês recebam, pagam 28%, e pode ser uma estratégia que não seja a melhor, mas também depende muito dos objetivos pessoais. Se vocês querem só um rendimento extra anual e viver um bocadinho mais folgados, então é uma boa opção. Se querem algo a mais longo prazo, se calhar pode não ser a melhor opção. Outra novidade que tivemos hoje, que é dia 14 de dezembro, foi que a Google durante uma hora deixou de existir. YouTube, Gmail, próprias pesquisas na Google, Drive e outros serviços que estavam associados como Maps, etc. Foi tudo ao ar durante uma hora. E deu para perceber muito bem a influência que uma companhia só, neste caso a Alphabet, tem no mundo moderno. Basicamente, muita da nossa estrutura está dependente da Google, e quando esta deixa de funcionar durante uma hora, nota-se que o impacto dela na civilização moderna. E falando nisso, gostava de vos falar de uma empresa indiana. Sei, estranho, mas porquê? Para vos mostrar o quanto a Índia está a evoluir, e potencialmente muitas futuras empresas não só surgem na China como na Índia, com um potencial mercado grande de crescimento. Outros mercados entusiasmantes pode ser o caso da Nigéria e de Quênia. Um dia vou falar disso. Queria-vos só falar desta empresa chamada Jio. A Jio é uma empresa de comunicações que surgiu em 2016. Há uma série de tweets da Preti Kasiedri que faz um resumo do impacto desta empresa. Esta empresa fez uma coisa pouco comum, que foi dar, em 2016, internet 4G gratuita a todos os indianos. Sim, vocês ouviram bem. 4G gratuito e ilimitado. Ou seja, nós que nos andamos a queixar dos 10 gigas mensais e depois não dá para ver aquela série extra do Lucifer, ficamos com alguma inveja do que aconteceu na Índia. Eles tiveram 4G ilimitado. O que é que aconteceu? Enorme procura, um monte de gente a querer os cartões, um monte de gente a querer inscrever-se nesta nova empresa, na Jio, e ao mesmo tempo na Índia, dado algumas marcas como a Oppo ou parecidas com a Xiaomi entrarem no mercado em grande com smartphones a preços acessíveis e com uma qualidade suficiente para ter uma boa navegação na internet e uso de aplicações, fez com que milhões de pessoas, inclusive na Índia rural, começassem a utilizar a internet. Isto em 2017 mudou um bocado, passou a ter um custo de $3 mensais em um cap de 50 gigas, mas ainda assim, como a procura era imensa e o valor não era tão significativo, basicamente a Jio ficou com 400 milhões de subscritores. 400 milhões de subscritores. É enorme. Em termos de população, corresponde a quase 30 e tal % da população indiana. E o uso médio na Índia toda, já não estou a dizer só de utilizadores da Jio, passou de 700 megabits em média mensais para 11 gigas. Isto, obviamente, levou a um impulso enorme nos utilizadores, que agora na Índia já tem 700 milhões de utilizadores, esperando que se cresça até 974 milhões, quase 1 bilhão,
de utilizadores de internet. Isto fez com que o mercado de economia digital na Índia crescesse exponencialmente, com 12,3 bilhões de downloads de aplicações. E que é que isto levou? Isto levou a uma mudança séria, estamos a falar desde 2016, isto aqui super recente. Fez com que, por exemplo, em termos de utilizadores de YouTube, eles passassem de 168 milhões para 342 milhões a verem. Tornou-se basicamente, em termos de visitas no YouTube, e isto é muito importante, o segundo país a visitar YouTube. Mais a seguir, primeiro os Estados Unidos e depois é a Índia. O que tornou que os indianos que adoram a Bollywood fizessem com que o canal mais visto no YouTube não seja o PewDiePie. Basicamente matei o nome do PewDiePie. PewDiePie. Oh meu Deus. O canal mais visto fosse agora o T-Series. Eu assassinei o nome de PewDiePie. Portanto, e fez com que os 3 principais canais vistos no YouTube, 2 deles sejam em linguagem de hindi e não em inglês, o que é incrível. E em termos de subscritores de YouTube também eles são cada vez mais. Isto afetou também outras grandes companhias americanas, como o Facebook, em que grande parte dos utilizadores agora a entrar são indianos, e o Google também beneficiou imenso, que muitos dos Androids que estão a ser ativados estão a ser na Índia, e fez inclusive uma parceria para aumentar o número de devices acessíveis a indianos. Desde 2016 e teve um impacto brutal na economia indiana, e prevê-se que este efeito da massificação de 4G seja ainda maior, e a economia que antes não era tão digitalizada está a ficar cada vez mais digitalizada e vai permitir uma série de coisas, inclusive acesso a contas bancárias a pessoas que não tenham, pagamentos digitais, que vai ser um novo fenómeno, e isso vai facilitar em muito o mercado, como nós vimos na China acontecer, vai acontecer agora na Índia e também na Nigéria. Tudo porquê? Porque a internet, ao ficar muito acessível, há um mundo de informação e de capacidade que fica disponível para pessoas que anteriormente nem sequer conseguiam aceder à internet ou a fontes de informação fáceis. E não só, por exemplo, exemplos que nós estamos a ver acontecer em África e na Índia também, é acesso a crédito através de contas bancárias digitais, a possibilidade de investir digitalmente e a possibilidade de, imaginem, se vocês são produtores de abacates no meio de não sei onde, conseguem ver e vender os vossos produtos sem vocês terem que ir fazer horas, colocar a vossa bancada, esperar que o produto seja vendido, etc. Conseguem fazer as transações muito mais fáceis e reduzir custos e tempo, e isso tudo leva a que essas economias se tornem mais produtivas. É um bonito exemplo que eu gostava de partilhar com vocês. E para terminar, vou-vos falar de mais uma novidade boa. Como toda a gente sabe, a vacina da Pfizer, apesar das suas limitações de ter que ser preservada a menos 50 graus negativos, está aprovada nos UK e agora nos Estados Unidos, com a primeira pessoa a ser vacinada nos Estados Unidos hoje, a senhora Sandra, e agora prevê-se que os Estados Unidos iniciam um massivo plano de vacinação. Em breve, em janeiro, a Europa vai iniciar o seu próprio processo e os mercados estão a responder de alguma forma, de uma forma otimista, ao que está a acontecer. E eu acho que se os planos de distribuição forem bons, até ao final do próximo ano conseguimos ter a população vacinada ao ponto de conseguirmos reduzir as restrições
e possivelmente voltarmos a ter uma economia normal, a funcionar normal. Quer dizer que normalize, há muito dano que foi provocado por causa da pandemia e vai ser um longo processo de recuperação. Mas houve várias coisas que mudaram e uma das coisas que nós vimos foi que a internet ajudou-nos a digitalizar a economia e muitas das nossas coisas que nós tendíamos a não requerer a internet para fazer, como compras, agora fazemos muito mais avidamente através da internet e isso essa mudança provavelmente vai ficar e muitas das empresas que mais ganharam nestes últimos meses na Bolsa foram empresas que conseguiram favorecer uma transição digital do ambiente de trabalho, das compras, dos transportes, da comida, etc. Esta é uma das revoluções que está a acontecer e que fico seriamente entusiasmado para. Muito obrigado a todos, até para a semana e um obrigado. Eu não sei bem qual será o próximo episódio pela ordem, mas temos muitos bons episódios guardados e, bom, até para a semana.